Às sextas-feiras, é a oportunidade que nós temos aqui de adorar, de celebrar, de bendizer, de clamar ao Senhor, de buscar esta intercessão, este clamor, bater. Jesus disse: batei e abri-se-vos-á, buscais e achareis, bata na porta e ela vai se abrir. Foi o ensinamento do nosso Senhor Jesus. E aqui estamos para isso, para o louvor e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Você está aí com a sua Bíblia em mãos? Então abra aí a sua Bíblia, por favor. Nós vamos falar estamos falando de algumas semanas, capítulo 4 e 5 do livro de Marcos, como o Senhor Jesus opera aí nesses capítulos grandes milagres, sinais e maravilhas, porque Ele é soberano sobre o mar, sobre os ventos, sobre as ondas. Ele é soberano e cura doenças e ressuscita mortos. Ele é Deus, Ele é único, Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por meio dEle e para Ele, e nada do que foi feito se fez senão pelas suas mãos. Então é a Ele que nós vamos rogar, é a Ele que nós vamos clamar. Olha que maravilha, nós vamos falar diretamente da fonte, diretamente com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmão, você pode estar me ouvindo hoje, alguém, irmã, família, alguém que está aí ouvindo, está cansado, está sobrecarregado, está fatigado, a vida tem lhe golpeado fortemente, são doenças, são dores, são decepções com pessoas que você nunca esperou levar golpes assim, pessoas desconfiando de você, pessoas maltratando, magoando, e você nunca esperou isso. Eu vou lhe dizer uma coisa, amado, fique conosco, fique nessa programação, receba aí nossas orações, receba aí a palavra que vai ser pregada aqui. Nós somos uma igreja sólida, nós somos uma igreja bem estruturada, nós somos uma igreja que está aqui crescendo em graça, em conhecimento, já há algumas décadas buscando o Senhor. Então nós temos alguma coisa, nós temos para lhe oferecer, alguma coisa da parte de Deus. Nós podemos abençoar a sua vida. Então fique conosco, esse é meu convite, é meu desafio para você. Permaneça conosco nesta live, vamos ministrar a palavra e vamos orar a Deus. Eu creio de todo o meu coração que será a palavra de Deus e a oração da fé que vão abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, Marcos capítulo 5, vamos falar: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. A fé é a confiança em meio à desesperança. Nós podemos dar algumas definições para a fé. Uma delas é confiança em meio à desesperança. Então vamos ler Marcos capítulo 5. Isso está baseado no texto de Marcos capítulo 5, versículos 35 e 36. Diz a palavra santa do Senhor Jesus: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Agora veja a resposta do Senhor Jesus. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar a Deus, que esta palavra possa atingir profundamente o teu coração. Não temas, crê somente. Vamos falar com o Pai, vamos pedir a sua orientação para nós mergulharmos na palavra de Deus. Senhor Jesus, Deus único e Deus verdadeiro, aqui estamos, Pai, mais uma vez. Nossos corações gratos, felizes, confiantes por estarmos diante de Ti, por estarmos edificando a nossa vida sobre a rocha,
o rochedo da nossa salvação, aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que nos fortalece, aquele que a cada manhã nos dá razões para viver, razões para levantar. Jesus, ó Senhor, nós vivemos, Pai, num século extremamente difícil, o século da ansiedade, da depressão, o século das inverdades, Pai, das narrativas. E o doce é chamado de amargo e o amargo é chamado de doce. O certo é errado e o errado é certo. O mundo está de cabeça para baixo. E há muita gente ferida, há muita gente machucada, há muita gente, Pai, que está sofrendo as dores e as agruras de uma época ingrata. Mas nós sabemos, Pai, que isto tudo mostra o poder da Tua palavra, porque o Senhor alertou que os últimos dias haveria ingratidão, irreverência, desobediência aos pais. Nos últimos dias, os homens seriam egoístas, seriam maus, seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, que o amor se esfriaria do coração de muitos. Então, Pai, nós estamos vivendo tudo isso, Senhor, e no meio de tudo isso, a Tua igreja aqui está. Queremos ser luz para o mundo, Pai, queremos ser sal para a terra. Sabemos que no meio do caminho que se chama caminho do Senhor, obra de Deus, se levantam falsos cristos, falsos profetas. O nome do Senhor é envergonhado, falsos pastores, falsos mestres, e pessoas se afastam da obra de Deus. Outros, por causa disso, machucam ainda mais e afundam e humilham e descredibilitam aqueles que são verdadeiramente pastores e tentam estabelecer justiça própria e humana, o que é pior ainda. Deus, nós temos visto ministérios grandes, por conta disso, frios, onde pastores não têm autoridade para pregar e não têm unção para pregar, que tudo vai puxando uma coisa a outra. Mas nós queremos rogar, Pai, nesta noite, que haja, pela pregação da palavra e oração, um grande avivamento no meio da igreja. Que haja, Pai, poder, que haja unção, que haja libertação, Senhor. E que a igreja de Jesus triunfe, sempre em triunfo, conduzida em Cristo Jesus. Pai, esta é a nossa oração. Alcança agora, Pai, por intermédio desta palavra, da oração, os sofredores, os cansados, os aflitos, os decepcionados, os humilhados, os caídos, os feridos, aquele que tem consciência de ser pecador, aquele que tem consciência de ser absolutamente carente da Tua graça, do Teu favor e da Tua benevolência. Alcança agora, Pai, os pobres de espírito, os perseguidos, os que choram. Alcança, meu Deus, agora aqueles que estão no leito de hospitais, sofrendo, sem saúde, aqueles que estão chorando dentro de casa, doentes, desvalidos, ó Deus, limitados, financeiramente quebrados, emocionalmente, ó Deus, abatidos. Alcance-os, Pai, que este canal, esta igreja, este ministério, o corpo de Cristo, a palavra pregada, que sejamos uma bênção, Pai, para estas vidas nesta hora. Senhor, esta é a nossa oração de fé, em nome de Jesus, e a igreja de Cristo, o povo do Senhor, diga amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja de Jesus, povo santo, povo amado de Deus, ovelhas, abençoados com toda a sorte de bênção espiritual. Jesus, Todo-Poderoso, Rei de Reis, Senhor de Senhores, Ele tem o absoluto controle sobre
céus e terra. Você se lembra que Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Na grande comissão ele disse: portanto, ide em meu nome, pregai a palavra, expeli demônios, curai enfermos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, igreja amada, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui, para entrar em Marcos capítulo 5, é que toda obra, todo feito, toda palavra deve ser realizada e feita e falada em nome de Jesus, por meio de Jesus, para a glória de Jesus. Jesus precisa estar no centro de todas as coisas. Todo objetivo, tudo que se faz, tudo que se fala, precisa ter Cristo como centro de todas as coisas. Ele é tanto a nossa premissa, o nosso ponto de partida, tanto quanto ele é o objetivo, os pressupostos e o objetivo. Ele é princípio, meio e fim. E desta forma, irmãos queridos, nós estaremos salvaguardados do engano, salvaguardados dos danos, das perdas, das vergonhas, salvaguardados, irmãos, porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Das minhas mãos. Então, o Senhor Jesus está no centro de todas as coisas. E aqui no capítulo 5 de Marcos, o Senhor controla as forças cósmicas, as forças da natureza. Jesus ordena as forças espirituais, ele está sobre as forças espirituais. Jesus mostra sua soberania, seu poder e sua capacidade de lidar com as dificuldades e as intempéries humanas. Jesus é postulado e colocado, apresentado como a solução para a nossa vida. Cristo é a solução. Ele trata enfermos, ele liberta endemoniados, ele acalma tempestades, ele ensina discípulos sobre o exercício e o poder da fé e a autoridade que eles recebem, portanto, no nome de Jesus. Então, amados, agora ele vai mostrar o poder sobre a morte, o grande inimigo da humanidade, os seres mortais, o poder sobre a morte. Então, amados, o nosso Deus, Cristo Jesus, ele nos trata de nossas feridas, ele trata de todo oprimido, de todo desvalido. Quando a pessoa chega na obra de Deus, a igreja de Jesus, às vezes ela vem, irmão, em estágios degradantes, humilhado, achacado, derrotado, caído, quebrado, traído por alguém, derrotas terríveis. Ele chega na igreja de Jesus, a obra de Deus é operada naquela vida de uma forma tremenda, porque a palavra vai gerando fé, a palavra vai despertando o homem espiritual. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, quanto mais a pessoa vem à igreja e tem comunhão com a palavra, e tem vida de oração, e ela vai aplicando no seu dia a dia o que ela aprende na casa do Senhor, então esta fé vai sendo despertada, vai sendo acionada, ela aprende a lidar com a sua confissão, uma palavra sempre de esperança, uma palavra de fé. Você sabe que houve um cientista aí japonês há alguns anos que ele fez experiências com algumas experiências
com arroz, com água, enfim. E sempre assim, se era água ou arroz de um lado, ou água e arroz do outro, e aqui de um lado a pessoa falava sempre o bem, palavras boas. Você vale muito, você é um abençoado, Deus te ama, Jesus é teu favor, você vai vencer. E do outro lado, sempre palavras negativas, amaldiçoando, você é um derrotado, você é um burro, você não é ninguém, você vai chegar a lugar nenhum. Amados, as consequências disso são tremendas. Os elementos que receberam palavras boas tinham boa aparência, tinham boas qualidades, boas características. Foi visto isso estudado em laboratório. E aqueles que receberam palavras negativas, os elementos que receberam palavras negativas, estavam mofados, estavam com aparência feia, tinham micróbios, enfim, havia morte ali. Então, amado, você imagina isso na tua vida. Inclusive, quando ele fala sobre esses testes no corpo, da água, ele lembra que o nosso corpo, grande parte do nosso corpo é água. Então você imagina os efeitos disso no teu corpo, na tua vida. Então, na casa do Senhor, nós aprendemos a lidar com a confissão, a lidar com os pensamentos, amado. Salomão disse que o homem é aquilo que ele imagina ser na sua alma. Aquilo que você imagina ser em sua alma é o que você é. Então você imagina, amado, o efeito que isso vai causar na tua vida. O efeito que o aprendizado da fé, o crescimento da fé, a maturidade da fé, a maturidade da palavra vai gerar na tua vida. Em todos os momentos, quiçá especialmente nos momentos de luta, nos momentos de diversidade. O efeito que isso vai causar no teu casamento, nos teus relacionamentos familiares, com os filhos, uma postura de fé, uma palavra bíblica, um comportamento espiritual, alguém que não se deixa vencer pelo mal, mas ele vence o mal com o bem. Então, ovelha, veja aqui, dentro desse contexto de ação e atitude de vida de fé, Marcos 5,25, olha aqui a importância, porque, amado, o Senhor Jesus nos permite participar do processo de cura, do processo do milagre, do processo da vitória, dos processos que Ele tem em nossa vida. Ele nos permite passar ativamente por esses processos. A fé não é algo que nós ficamos parados e aí vem e acontece. Não, a fé é interativa, ela é participativa. Você é um agente de milagres, você participa do milagre. Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar a tua boca, teu pensamento, tuas atitudes, teu comportamento, teu testemunho. Então olha lá, em Marcos 5, versículo 25 diz: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, muito padecera nas mãos de vários médicos, tendo despendido tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário ia de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque ela dizia: se eu apenas tocar as suas vestes, eu ficarei curada. E diz que logo se lhe estancou a hemorragia, ela sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Louvado seja Deus. Aquela mulher viu Jesus, ouviu de Jesus, viu Jesus, havia uma multidão entre ela e Jesus, havia um cenário de 12 anos de doença, havia perdido tudo que possuía nas mãos dos médicos, e a doença só piorava. E aquela mulher dizia consigo mesmo, ela estava dizendo: eu preciso tocar, porque se eu tocar nele, eu serei curada. E esta mulher venceu todos os dramas, venceu toda a choradeira,
venceu tudo que poderia fazer dela uma mulher mimizenta, uma mulher entregue às desculpas, entregue a culpar um ou outro, entregue à derrota. Ela venceu todas as barreiras, tinha razões tremendas ali para talvez se desesperar, mas aquela mulher entendeu que Jesus é a solução. Entendeu que Jesus é o Senhor, Ele é soberano, Ele é poderoso. Então, a persistência desta mulher nos mostra o poder da fé. Mesmo quando todos os recursos falharam, a fé não falhou, amado. A fé lhe deu o lenitivo, a fé lhe deu condições de continuar, a fé lhe deu persistência, a fé lhe deu perseverança, a fé lhe deu uma visão, amados, uma visão, um pensamento correto, uma atitude proativa. A fé transformou a vida daquela mulher. As pessoas pensam que fé é coisa de gente burra. As pessoas pensam que fé é coisa de gente ignorante. As pessoas pensam que fé é uma simples crendice. Amada, a fé move o mundo. A fé move montanhas. É o poder da fé que transforma vidas. É o poder da fé, amados, que gera movimento espiritual nos céus e na terra. Se tu tiveres fé como um grão de mostarda, disse Jesus, você vai dizer esse monte, sai daqui e lança-te no mar, e assim será com ele. Então, a fé abre portas para o mover espiritual. Por quê? Porque você precisa de fé para sair do mundo natural e entrar na dimensão espiritual, amado. Você precisa de fé para isso. Você precisa de fé para ver o mundo espiritual. Paulo diz, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pela fé. Ou seja, para andar pela fé, você precisa, para andar no mundo espiritual, você precisa de fé. Para andar nas coisas sobrenaturais, você precisa de fé. E não é uma fé no jogo do bicho, é uma fé bíblica, é uma fé pautada nas Sagradas Escrituras, nesse livro que alguns por aí pensam que é um livro de historietas, mas é o livro que conduz a história da humanidade. É o livro que se cumpre a cada ano, a cada dia na história da humanidade. Então, pela fé, nesta orientação, numa vida com Deus, a vida é fortalecida. Somos persistentes, superamos obstáculos, superamos as barreiras que o maligno coloca, porque o maligno coloca barreiras. Essa não é uma questão meramente aqui de palavras de autoajuda, isso é muito mais do que autoajuda. Isso aqui é você entender que há uma guerra espiritual, há uma guerra no mundo espiritual, que o maligno coloca barreiras. O maligno tenta gerar travas na tua vida. O maligno tenta jogar pessoas por terra. Ele vive em derredor procurando alguém para devorar. Mas pela fé, amado, você vai resistir e ele vai fugir. Então a fé nos dá destemor para, diante de situações graves, agimos em resposta de uma resposta ativa, uma resposta de fé, uma resposta destemida, mesmo diante de situações graves. Por quê? Em resposta da presença de Cristo. As coisas estão complicadas, as coisas estão difíceis, mas Cristo está presente. Qual é a resposta que eu dou? Uma resposta de fé. Versículo 30, diz a palavra, Jesus, reconhecendo que dele saiu poder, perguntou, quem me tocou? E os discípulos estavam lá, não entendiam, mas mestre, tem muita gente aqui, mestre, como é que o senhor pergunta? Jesus falou, tem muita gente, mas alguém no meio dessa multidão me tocou diferente. Alguém no meio dessa multidão teve um toque de fé. E aquela mulher sabia que foi ela, ela estava atemorizada, cônscia do que nela se operou, ela se prostrou diante de Jesus e declarou a verdade. Jesus disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, filha, fica livre do teu mal. Louvado seja o Senhor.
A fé livra do mal. A fé te livra desse mal nesta noite. Você que está aí, irmão, você que está aí, irmã, cheia de dardos inflamados na tua cabeça. Você que está aí, cheio de prisões espirituais na tua vida. Você que está aí, cheio de pensamentos humanoides, cheio de pensamentos malignos, fazendo a vontade do diabo. Você que está aí se sentindo um derrotado, um oprimido. Olha aí, amado, você que está aí perdido na vida. Vou dizer uma coisa, pela fé, nesta noite, esta palavra te livra do mal, te livra das garras satânicas, te livra em nome de Jesus. Então, dentro desse contexto, um membro da comunidade judaica bastante influente, um administrador de uma sinagoga, um homem rico, um benfeitor, um homem de grande relevância, este homem chega perante Jesus com um grande drama. Um grande drama. A sua filha estava doente, sua filha iria morrer. Você veja que a Bíblia cita o nome desse homem, o que não é muito normal, mas cita, faz questão de citar o nome de Jairo. Jairo significa ele desperta, ele vê. Então Jairo despertou naquele momento para ver o mestre, assim como aquela mulher, ela viu o mestre, aqui já viu o mestre, despertou, abriu-se-lhe o entendimento, abriu-se-lhe o entendimento, e ele se prostrou publicamente, um homem que era reconhecido, um homem influente, um homem de autoridade, ele se prostrou perante o Senhor, e diante de Jesus rogou-lhe o seu favor. E diz o versículo 21 do capítulo 5, diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. Vendo-o, prostrou-se a seus pés, e diz que insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. E diz que Jesus foi com ele. Amado, se esta noite você está se prostrando diante de Jesus, fazendo as suas orações, as suas súplicas, rogando o favor de Cristo Jesus, saiba que Jesus está com você. Jesus está caminhando com você. Você não está sozinho, amado. Você não estará jamais sozinho. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Você pode estar sofrendo, você pode estar de luto, você pode estar hoje nos piores dramas da tua vida. Se você se prostra diante de Jesus, se você suplica, roga-lhe o seu favor, você não estará sozinho. Os homens podem virar as costas para você, os homens podem querer humilhar você, descredibilitar você, jogar o teu nome na lama. Os homens podem tentar tirar o seu crédito, tirar o seu, o seu brilho na vida. Jesus estará com você. E se Jesus está com você, amado, você está bem amparado. Você não vai ser desamparado, não vai ser envergonhado. Suplica. A resposta de Jesus nós lemos no capítulo básico: não temas, creia somente. Esta frase, irmãos, é o encorajamento eterno para nós. Em todas as circunstâncias da vida, as mais desesperadoras que sejam, não temas, crê somente. Mesmo quando tudo parece perdido, a chamada do Mestre, a chamada de Jesus, a exortação de Jesus, aquele que já se via derrotado, a exortação de Jesus, aquele que já se via embranhado no desespero da morte, aquele que estava lá já sentindo: perdi, acabou a minha vida, acabou a minha filha, minha esperança. Vem a palavra do Mestre e lhe diz: não temas, crê somente. Continue crendo.
Jesus, irmão, tem todo o poder sobre todas as situações, inclusive sobre a morte. Jesus demonstra ali para Jairo e para todos que ali estão que a morte não tem a palavra final quando ele está presente. Irmão, a morte é o maior inimigo do ser humano. A morte é o nosso último inimigo. Jesus diz, você sabe, o homem tem buscado aí solução para tudo, mas não tem solução para a morte. A não ser que seja em Jesus Cristo. Aí há solução para a morte. Então Jesus, se eu venço o teu pior inimigo, amado, em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Então Jairo ficou profundamente arrasado com a notícia aterradora de que a sua filha estava morta, enquanto ele estava suplicando a ajuda de Jesus. Você pode estar em oração a Jesus, e de repente uma notícia ruim vem, de repente uma derrota aparente, de repente uma perda judicial, familiar, financeira. Você está lá buscando na fonte que é Jesus e de repente vê alguém e diz, olha aí, não incomoda mais o mestre, a tua filha morreu. Todos ali pensaram que era tarde demais. Todos ali acharam que já não havia mais solução, que não adiantava mais incomodar o mestre. Mas Jesus mostra assim, em outras palavras, que o que Jairo precisava era continuar tendo fé. Fé e não medo. Fé e não medo. Assim como no capítulo 4, versículo 40, Jesus disse, por que é que vocês sois tímidos? Por que é que vocês não têm fé? Mas Jesus, o vento é forte, Jesus, a onda é grande, Jesus, o mar está revoltado, Jesus, nós não temos forças para resistir a isso daí. Jesus! E você acha que Jesus não sabe que o mar é forte? Você acha que Jesus não sabe que o vento sopra forte? Você acha que Jesus não sabe que Jairo e nenhum ser humano poderia e nem pode vencer a morte? Você acha que Jesus não conhece isso tudo? Ele é Senhor. Mas a pergunta de Jesus não é sobre o problema. A pergunta de Jesus é por que você não tem fé? Porque a grande questão não é o problema. A grande questão não é o vento. A grande questão não é a morte. Isso daí, irmão, não é a questão. A questão é você com Deus. A questão é a tua vida com Deus. Como é que está a tua vida com Deus? Como é que está a tua relação de fé com Deus? Essa é a questão. Esse é o centro do texto bíblico. É isso que Jesus está ensinando. É isso que Marcos está registrando para os seus futuros leitores. E aqui estamos nós. Como é que está a tua vida com Deus? Essa é a questão. Essa é a questão. Amados, o medo que paralisa a vida é resultado de olhos centrados nas questões terrenas, diante das adversidades. Então você precisa centrar os teus olhos em Jesus pela fé. Olha lá, estamos terminando, irmãos. Versículo 35, diz a palavra do Senhor. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda você incomoda o mestre? Olha isso, amado, olha que gente. Isso aqui é no mínimo uma gente tosca, insensível. Você ainda está incomodando o mestre aí, a tua filha já está morta, cara. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, os irmãos Tiago e João. Pedro, João, Tiago no barquinho. Olha lá, só os três. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, ela só está dormindo. E aí todo mundo começou a rir da cara de Jesus. Tendo ele, porém, mandado sair todo mundo. Jesus mandou sair todo mundo. Sai todo mundo. Sai. Só ficou com o pai e a mãe da criança e Pedro, Tiago e João. Só eles.
tomando pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Diz que imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar. Louvado seja Deus, tinha 12 anos, então ficaram todos sobremodos admirados. Louvado seja o nome do Senhor. Ovelhinha amada, eu preciso terminar, mas vou lhe dizer para terminar, a autoridade de Jesus sobre a vida e sobre a morte nos assegura que Ele pode transformar todas as situações, mesmo aquelas que são aparentemente irreversíveis. Portanto, fé é confiança em meio à desesperança. Os pranteadores de plantão, os incrédulos de plantão, já estavam lá rindo da cara de Jesus e gerando um ambiente de terror, gerando um ambiente de incredulidade pesado. O que Jesus fez? Sai para lá, pranteador, sai para lá, vocês que não têm fé. Vamos entrar na casa aqueles que têm fé. Amado, partilhe somente aqueles que têm fé. Partilhe das coisas somente com aqueles que estão no Espírito. Partilhe das coisas somente com aqueles que estão andando absolutamente no Espírito. Aqueles que estão movidos pela fé. Movidos pela autoridade da fé. Porque quando você colocar as coisas no movimento da fé, certamente haverão grandes milagres. Então, irmão, confie em Jesus. Não importa quão desesperadora seja a situação. Confie em Jesus. Note a humildade e a fé deste homem Jairo. Ele se prostrou e ele rogou. Isso nos ensina a nos prostrar diante de Jesus em busca da sua ajuda em oração. A confiança em Jesus em meio ao medo e à dúvida, como Jairo foi chamado a fazer quando ele recebeu a notícia da morte da sua filha. Ele continuou crendo. Ele foi chamado, continue crendo, e ele continuou crendo. A certeza de que Jesus tem poder sobre a morte nos dá esperança em meio à nossa própria mortalidade e em meio a situações de perda e de luto. Então, meu irmão, esta é a hora. Há um lugar para você se colocar, e esse lugar é a oração da fé. Não se coloque no desespero, não se coloque numa posição de desespero. Jairo tinha tudo para estar numa posição de desespero. Aquela mulher do fluxo de sangue tinha tudo para se colocar numa situação de desespero, mas eles preferiram se colocar numa posição de fé. Eles preferiram acreditar no Mestre. Eles preferiram rogar ao Mestre. Eles preferiram buscar em Jesus a solução. Amado, Jesus tem recursos e poder diante de qualquer situação. Não te desespere, não tenhas medo, permaneça firme na fé, em nome do Senhor Jesus. A resposta vem, o milagre chega. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar a Deus, vamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Eu quero estender aqui nossa palavra de oração, nossa palavra de felicitação pela vida da irmã Cássia Goulart, irmã da nossa igreja, esposa presbítero Valdécio Júnior, está completando mais um ano de vida. Parabéns, irmã. Deus abençoe ricamente a tua vida em Cristo Jesus. E de igual forma, queremos abençoar e declarar toda a sorte de bênção sobre a vida da irmã Ildinha Andrade, irmã do nosso presbítero Jorge Andrade. O nosso abraço, o nosso carinho e as nossas orações. Em nome de Jesus, que Deus abençoe ricamente a tua vida, para o louvor e a glória do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos orar, vamos continuar orando. Nós temos uma lista muito grande aqui de oração. Eu tenho partilhado essa lista, não todos os dias, mas sempre que o Senhor me desperta
durante a madrugada. Eu partilho a lista de oração nos grupos. Então, por favor, baixa aí em PDF a sua lista. Se você não recebeu, me envie um WhatsApp que eu vou lhe enviar. Amém? Vamos estar em oração. Pai amado, eterno, bondoso, bendito, poderoso, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus único, Deus fiel, real, majestoso, santo, santo, santo é o teu nome. Ó Deus, estamos agora aqui em oração, na plena convicção e certeza da fé, porque, ó Deus, a fé remove montanhas, a fé é poderosa para agir no mundo espiritual, porque a palavra diz que é pela fé que nós devemos nos aproximar do teu trono. Ó Deus, o teu trono é um trono de glória, o teu trono é um trono que domina e governa sobre céus e terra. O teu trono domina e governa sobre todas as realidades, sejam elas espirituais, sejam elas materiais, físicas. Inclusive, Senhor, quanto ao futuro, o teu trono tem o governo e o domínio de tudo aquilo que poderia ser uma realidade imaginária e tudo aquilo que de fato será. Ou seja, o Senhor conhece todas as possibilidades. E de todas as possibilidades, o Senhor conhece aquela que o Senhor soberanamente determinou. Então, ó Deus, o Senhor é poderoso, é onipotente. Ó Deus, o Senhor está acima dos céus e da terra. O Senhor tem toda a autoridade, pleno poder absoluto. Diante de ti, Senhor, portanto, nós nos prostramos, como fez o Jairo, como fez esse homem que despertou para a fé. Nós nos prostramos ante o teu poder, nós nos aproximamos diante do teu trono e o fazemos com fé, Senhor. O fazemos com fé, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos, Senhor, em quem nós temos posto a nossa confiança, em quem nós temos posto as nossas orações. Nós sabemos, Senhor, em quem absolutamente, a quem absolutamente entregamos a nossa vida, a nossa alma, os nossos pensamentos. Senhor, o melhor dos nossos dias, das nossas emoções, a quem devotamos a nossa vida, a quem devotamos a nossa esperança, a quem devotamos, Senhor, toda a nossa esperança, Pai. Nós vivemos e nos movemos em razão de Ti, vivemos e nos movemos em razão da Tua palavra, vivemos e nos movemos em razão da pregação da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, num mundo absolutamente secularizado, num mundo absolutamente mergulhado, Senhor, no hedonismo, nos prazeres carnais, no entretenimento, no mundo absolutamente mergulhado na devassidão, na depravação, no mundo absolutamente mergulhado, Senhor, nas coisas materiais desta vida. Nós queremos, ó Pai amado e Deus bendito, sermos conhecidos como homens de Deus, como aquele grande pregador Billy Graham, que lá na sua lápide tem escrito: Billy Graham, pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Ó Senhor, foi assim que esse homem quis ser conhecido na história, foi assim que esse homem quis que fosse registrado no seu epitáfio, foi assim que esse homem desejou que fosse deixado através dele
um legado, um testemunho, um pregador do Evangelho, um pregador do Evangelho. Portanto, Pai, nós aqui estamos nesta hora trabalhando no mundo espiritual, movendo-nos pela fé, agindo pela fé, porque nós sabemos, Pai, que a fé, pela fé, infinitamente mais de tudo quando pedimos ou pensamos, há poder para ser operado. Por meio da fé, Senhor, nesta hora, pessoas andam neste mundo com persistência, com perseverança, para deixar um bom testemunho e um grande legado. Por meio da fé, Senhor, aqueles que são perseguidos não são desamparados. Aqueles que são abatidos não serão destruídos. Por meio da fé, Senhor, aqueles que choram são e serão consolados e se tornarão consoladores e confortadores. Por meio da fé, Senhor, os olhos espirituais se abrem para reconhecer aquilo que é verdade e aquilo que é mentira, aquilo que é de Deus e aquilo que vem do maligno. Ó Deus, por meio da fé, o Teu Espírito Santo trabalha em nossas vidas, Senhor, nos incomoda quando estamos seguindo um caminho errado, quando estamos dando ouvidos a vozes do capeta. O Teu Espírito Santo nos incomoda, Senhor, quando estamos dando ouvidos a dados inflamados de pessoas mimizentas, quando estamos dando ouvidos, Senhor, a dados inflamados de pessoas carnais. O Teu Espírito Santo nos incomoda, Senhor, para que nós estejamos andando, não desviados para a direita e nem para a esquerda, mas olhando retamente diante de nós, ouvindo a Tua palavra e caminhando na direção do bom combate da fé. Ó Senhor, por meio da fé, e quando observamos a palavra da fé, a nossa consciência é bem trabalhada, para que nós não naufraguemos com uma consciência equivocada, para que nós não permitamos, Senhor, que sejamos afogados ou sufocados por qualquer sentimento contrário, qualquer sentimento contraditório. Pelo contrário, tenhamos condições de rechaçar todo mal, tenhamos condições de subjugar, Senhor, as ferramentas de Satanás, porque o profeta Isaías disse que toda arma forjada contra ti não prosperarás. Toda palavra que contra ti for levantada em juízo será condenada e destruída, Senhor, porque nós temos aprendido, Pai, que por meio da fé a nossa palavra é sim, sim e não, não, e queremos aprender a andar na luz. Queremos aprender, Senhor, a produzir frutos dignos de arrependimento. Queremos, Pai, que esta palavra seja de fato real, viva em nossas atitudes. Não fique no campo imaginário de um fantástico mundo de Bob, mas seja aplicado na nossa vida. Seja aplicado na nossa família, seja aplicado no casamento, no relacionamento familiar, seja aplicado, Senhor, na vida profissional, seja aplicado na vida acadêmica, no trato financeiro, seja aplicado, Senhor, nos relacionamentos interpessoais. Por meio da fé, Senhor, aprendamos a manter firme a confissão da esperança. Por meio da fé, Senhor, aprendamos a fazer com que toda palavra que saia da nossa boca seja boa para edificação, exortação, consolação, admoestação, profecias, revelação bíblica. Ah, Senhor, que por meio da fé a nossa vida esteja inteiramente aberta para que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós e não nós queiramos obrigar o Espírito Santo a fazer a nossa vontade como uma garotinha mimada que só sabe ficar de mimizento.
Não, Senhor, nós não queremos esse tipo de comportamento em nossa vida. Nós queremos viver uma vida cristã autêntica. Nós queremos viver uma vida cristã submissa ao Senhor Jesus Cristo. Nós queremos viver uma vida cristã absolutamente submissa, Senhor, à tua palavra, à tua autoridade, ao teu querer, porque a fé não nos dá condições de obrigar o Senhor a fazer a nossa vontade. Pelo contrário, Pai, por meio da fé, nós é que aprendemos a nos submeter à tua vontade. É uma questão espiritual de trabalho, na vida espiritual, como a nossa vida espiritual está trabalhada. Como a nossa fé está trabalhada, é o trabalho espiritual, como a nossa fé está trabalhada, como o nosso relacionamento com Deus está sendo trabalhado, porque aqueles discípulos ficaram com medo, porque começaram a observar os ventos, as tempestades, aquela multidão, Senhor, estava se colocando entre aquela mulher e Jesus. E quando aquela mulher tocou em Jesus, e Jesus perguntou: quem me tocou? Os discípulos, porque não estavam bem trabalhados, não estavam se permitindo trabalhar na fé, ainda estavam lá nos baby steps, nos passinhos de bebê, os primeiros passos. Mestre, quem te tocou? Como é que você pergunta isso? Porque tem uma multidão aqui. E Jesus, é verdade, tem uma multidão, muita gente aqui, mas alguém se aproximou de mim e me tocou de forma diferente, porque de mim saiu o poder. Senhor, às vezes nós pensamos humanamente: quem sou eu no meio de 7 bilhões de pessoas? Quem sou eu na fila do pão? Quem é o João na fila do pão? Pobre, sem dinheiro, sem recursos, totalmente limitado financeiramente, limitado nas questões de mídia, enfim, aqui orando, colocando as nossas realidades perante o desafio que temos de levar o Evangelho para o mundo. E aqueles que estão pensando: quem sou eu? Doente, enfermo, com complicações na vida financeira, na vida familiar, sem o apoio, sem background, sem status quo, sem visibilidade. Alguém que diz: pastor, eu não tenho curso superior, eu não tenho formação, I don't speak English, eu não sei falar inglês, eu não tenho experiência na vida. Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Senhor. E as pessoas assim julgam, as pessoas assim descredibilitam, as pessoas assim tentam afundar. Quem era Abraham Lincoln antes das suas 12 tentativas de receber um sim nas eleições presidenciais? Quem era Luciano Pavarotti antes, ou todas as vezes que tentou o teste vocacional e ouviu dizer: você não serve para ser cantor, volta lá para a tua oficina mecânica? Quem era Walt Disney quando foi mandado embora da sua empresa e a alegação do seu superior era: esse cara não tem criatividade, manda ele embora? Quem eram esses homens? Quem eram esses homens? Ninguém, à vista de outros homens. Mas o que importa não é o que os outros homens veem e pensam a respeito de nós. Senhor, o que importa é o que o Senhor vê de nós, é o que o Senhor pensa de nós, é o que o Senhor está trabalhando em nossa vida. É isto que no fim vai importar. É esta mensagem que o Senhor estava dizendo para aqueles pranteadores de plantão. Porque havia lá um grupo de pranteador de plantão, um grupo de plantão que estava lá para atrapalhar o trabalho da fé, de todos os momentos, de todos os lados. E Jesus falou: por que o alvoroço aqui? Olha, não está dormindo, ela não está morta, ela está dormindo. Quá, 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 quá,
Olha aí o rabino falando, olha aí o rabino falando, olha aí aquele que não tem experiência na vida falando, olha aí o rabino falando. Mas ali era a fé, e a fé e a palavra de Deus é aquilo que é de mais importante na nossa vida, Senhor. Portanto, ó Pai, nós não vamos dar ouvidos aos pranteadores de plantão, nós não vamos dar ouvidos aos bloqueadores da fé. Não vou. Vamos orar desta forma. Você que está na sua casa, diga isto: não vou dar ouvidos aos bloqueadores da fé, não vou dar ouvidos aos pranteadores de plantão, não vamos dar ouvidos às vozes contrárias. Nós vamos caminhar com Jesus. Pedro, Tiago, João, nós vamos adentrar as portas desta casa, e como fez Jairo, que se prostrou diante da pessoa de Jesus, ele suplicou, nós vamos fazer isso, Senhor. Nós aqui estamos para nos prostrar ante a tua majestade, nós aqui estamos para nos prostrar ante o teu poder, nós aqui estamos para nos prostrar ante a tua sabedoria, nós aqui estamos para nos prostrar ante a tua glória, nós aqui estamos para nos prostrar ante o teu chamado, porque foi o Senhor que nos chamou, Senhor. Foi o Senhor que nos chamou, como chamou a Jairo. No meio daquilo tudo, o chamado era: não temas, creia somente, meu filho. Não temas, creia somente. Haverão sempre os insensíveis, haverão sempre os carnais. Olha aí, você está incomodando o mestre, cara. A tua filha já morreu, cara. O que você está incomodando o mestre? Sai de retro, pega o caminho da roça. Você está aí importunando, não tem mais chance não, cara. Desiste, você não vai chegar a lugar nenhum, você não é ninguém. Você pensa que você é o quê? Você pensa que vai chegar a lugar nenhum, algum da vida? Quem você pensa que é? Você não vai, você não pode, você não consegue, você não tem dom, você não tem talento, você não tem capacidade, você não tem experiência, você não trabalhou, você não fala inglês, você não sabe isso, você não sabe aquilo. Mas é com os pequenos que Deus faz grandes obras, é com os fracos que Deus envergonha os fortes, é com os pobres que Deus envergonha a riqueza desse mundo, é com os humildes que Deus envergonha os soberbos, é com aqueles que não são que Deus envergonha os que são, porque Deus não chama capacitados, mas Ele capacita a quem Ele chama. Por isso, Senhor, nós queremos dar atenção ao nosso chamado, Pai. Nós queremos dar atenção à trilha do nosso chamado, porque às vezes, Pai, nos pegamos, nos menosprezamos, e nos menosprezando, e esquecemos o tanto do que o Senhor fez e trabalhou na nossa vida, Pai. O tanto que o Senhor fez e trabalhou na nossa vida, Pai. Às vezes, Pai, trabalhou na vida de uma pessoa que sempre trabalhou, por exemplo, na obra de Deus, como eu, desde os 13 anos, desde o nascido, trabalhando dentro da obra de Deus, numa igreja de onde vim, onde só de ministros e oficiais da igreja tinham mais de 700 pessoas, uma organização absolutamente estruturada, com hierarquia, com liderança, com responsabilidades, onde eu aprendi a obedecer, onde eu aprendi a cumprir ordens, onde eu aprendi a fazer a minha parte, onde eu aprendi a trabalhar em equipe, numa organização, numa igreja, que durante todos os meus 30 anos de vida, o auge da igreja, quase 800 pessoas trabalhando só no ministério, onde passavam mais de 10 mil pessoas por domingo, por semana então, quase 15 mil pessoas, e foi ali, no meio dessa pequena multidão, que Deus trabalhou, por exemplo, na minha vida, aprendendo o que é hierarquia, o que é respeitar, o que é atendimento às pessoas, o que é trabalhar a escutatória, o que é trabalhar com pessoas doentes, com pessoas enfermas, pessoas morrendo, o que é trabalhar com pessoas na alegria.
casando, dando festas, o que é trabalhar com pessoas dentro de maternidade, dentro de hospitais, o que é trabalhar com pessoas dentro de casa, fazendo cultos no lar, o que é trabalhar a liderança de grupos que eu sempre desenvolvi liderança, seja no grupo do evangelismo, seja no grupo Palavra e Testemunho, onde eu, como líder daquele grupo, tinha que tocar em todas as áreas do ministério e tinha que saber trabalhar com todos os responsáveis e todos os ministérios da igreja, porque eu que colocava a gente para pregar no sábado no grupo Palavra e Testemunho, e tinha que ter um bom relacionamento com todo mundo, seja no Palavra e Testemunho, seja no Projeto Crescer, seja na sociabilidade, seja no evangelismo, trabalhando tanto sendo liderado quanto sendo sublíder e trabalhando em áreas da igreja, ou sendo pregador nos cultos da igreja, um verdadeiro trabalho numa igreja com mais de 700 pessoas só dentro do ministério. E às vezes, Pai, eu me pego me menosprezando, mas o Senhor mostra a carreira e diz: filho, eu tenho algo grande para você, eu tenho algo grande para a tua vida. O trabalho que eu tenho feito é para algo grande na tua vida. E eu sei, Pai, que pessoas nesta hora que estão orando junto comigo, que também se menosprezam, que também se veem como pequenos. Pessoas que estão, ó Deus, como Jairo, ali na súplica, mas sempre vem uma voz contrária que diz: para de incomodar o mestre. Para de incomodar o mestre, você não vai conseguir o que você quer, você não vai conseguir a cura da tua filha, você não vai conseguir a porta de emprego que você busca, você não tem capacidade, você não vai conseguir isso, não vai conseguir aquilo. Ó Senhor Jesus Cristo, Deus único e Deus verdadeiro, trabalhe agora no coração dessas pessoas, Pai, e mostra, Pai, que o Senhor pode usá-las sim, que o Senhor pode fazer uma obra grande na vida delas sim. Mostra, Senhor, que essas pessoas têm valor sim, Pai, para Ti. Mostra para essas pessoas, Pai, que por mais que elas se sintam pequenas e fracas e limitadas, e se vejam limitadas humanamente falando, ensina-lhes, Pai, como Jairo, e esse nome significa despertar, ensina-lhes a despertar os olhos da fé, Pai. Há 20 e tantos anos atrás, Senhor, nós não tínhamos recursos nenhum, nós não tínhamos possibilidade nenhuma para nada, nós tínhamos um aluguel caro em Botafogo, nós tínhamos todas as dificuldades possíveis e inimagináveis, e lá, há mais de 20 anos atrás, o Senhor começou a falar no meu coração, aquele garoto com 20 anos, mais de 20 anos atrás, então eu tinha lá cerca de 20 anos de idade, aquele garoto, o Senhor começou a falar no meu coração: profetiza uma catedral, profetiza uma catedral. E nós passamos todos os problemas possíveis e inimagináveis. Nós vimos a igreja passar por todas as dificuldades possíveis e inimagináveis. E aqueles que às vezes não estão no espírito veem isso como derrota. Aqueles que não têm o entendimento espiritual acurado e não entendem ainda como é que Deus faz a obra, acham que isso é derrota, mas isso era Deus trabalhando. Como uma irmã uma vez veio me falar como testemunho de fé e disse: pastor, mesmo diante de tudo aquilo que a igreja estava passando, eu nunca vi o pastor trocar a sua confissão. O pastor sempre estava no altar dizendo: nós vamos ter uma catedral. Nós vamos ter uma catedral. E Deus permitiu que a gente fosse muito fundo nas lutas e nas adversidades, e nos piores momentos humanamente da igreja, Deus deu a maior e grande vitória financeira do nosso ministério, uma catedral, para o louvor e a glória do nome de Jesus. Então, Senhor, eu sei que há pessoas orando nesta hora comigo, pessoas que estão enfrentando extremas dificuldades, pessoas que estão diante de extremas lutas, pessoas que estão passando problemas seríssimos, Pai, mas a fé é a confiança em meio à desesperança. Ó Deus,
Nós temos aqui nesta igreja testemunho para dar. Nós temos aqui nesta igreja vida íntegra para proclamar o Evangelho. Nós temos aqui nesse ministério vida submetida a Deus e à fé para proclamar a palavra. Portanto, Senhor, podemos abrir a Tua palavra com integridade, com fé, com vida submetida a Deus, para proclamar a verdade de Deus e poder orar nesta hora pelas Tuas ovelhas e declarar, Pai, no meio de toda a mortandade, que haja vida, que haja esperança, que haja cura, que haja vitória. Em nome de Jesus, Pai, eu quero Te agradecer nesta noite, Pai, também pelo livramento que o Senhor nos deu domingo passado, ó Pai, onde o carro do nosso amado presbítero Valdécio desceu a rampa aqui, Senhor, do estacionamento e quebrou lá os portões, atravessou os portões, tudo, Deus, atravessou a rua, parou lá do outro lado da rua, e nós queremos Te agradecer, Senhor, porque não tinha ninguém passando na hora, ninguém foi ferido, ninguém foi tocado, Pai. Obrigado por esse grande livramento que o Senhor deu, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. E sobre a vida do presbítero Valdécio, Pai, declaramos aí restituição, que o Senhor lhe abençoe, lhe restitua, ó Pai, a questão do seu veículo e possa lhe surpreender com uma bênção muito maior que está a caminho da sua vida. Assim nós oramos e nós declaramos sobre a sua vida. E obrigado, Pai, mais uma vez, pelo grande livramento. Obrigado pelo livramento que o Senhor deu à minha mãe, Pai, que levou um tombo lá, mas graças a Deus não afetou o joelho, não afetou nada. Ela conseguiu ir devagarinho, se arrastando para o sofá. Afinal, é uma senhora de 74 anos, com dificuldade no joelho, dificuldade na perna, mas graças a Deus se levantou bem, graças a Deus curada, sarada e não aconteceu nada. Obrigado, Senhor, por esse grande livramento que o Senhor deu à minha mãe. Eu Te louvo, Te agradeço, Te bendigo e Te exalto, Pai. Obrigado mais uma vez pela vida da irmã Cássia, que está fazendo aniversário hoje. Que o Senhor abençoe rique e abundantemente sobre a sua vida, chuva de bênçãos. De igual forma, Senhor, a vida da irmã Ildinha, que o Senhor abençoe rica e abundantemente a vida desta mulher de fé, Senhor. Abençoe sua família, em nome de Jesus, sua vida, as suas vidas todas, Pai. Nós declaramos chuva de bênçãos, milagres e bênçãos incomuns sobre cada vida de cada irmão que está orando conosco nesta noite. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Pois bem, amados irmãos, estamos chegando ao final desta reunião de sexta-feira e eu quero despedir de você declarando o final de semana abençoado, feliz, produtivo, abençoado, que você tenha muita alegria, que você tenha muita paz, que você desfrute aí de um final de semana ricamente feliz, poderoso, abençoado, maravilhoso. Jesus ama você, Jesus tem coisas boas para a tua vida. Fique conosco, venha visitar o nosso ministério aqui na Tijuca, Rua General Roca 340, dentro da galeria, coração da Tijuca, na Praça Sans Pena, e em breve, em nome de Jesus, para a glória de Deus, estaremos na Estrada Francisco da Cruz Nunes, 10.031, Itaipu, região oceânica de Niterói, na sede nacional do nosso ministério, a Comunidade Cristã Missão Evangélica. Acesse o nosso canal do YouTube, @Comissão Online, @Comissão Online. É o nosso canal do YouTube. Se inscreva e partilhe as mensagens. Graça, paz, misericórdia e amor sobre a tua vida. E eu termino dizendo: sou o que sou, ou somos o que somos, pela graça de Deus. Amém.